Podcaverna. Olá galera, está começando mais um Podcaverna mega especial, porque hoje nós vamos fazer uma continuação de um outro vídeo que a gente fez anteriormente, em que a gente levantou aqui as tirinhas de jornal que a gente gostava, né? Então a gente listou 4 tirinhas muito legais de autores brasileiros. E hoje então a gente vai fazer uma continuação, só que a gente vai falar de 4 tirinhas de autores estrangeiros, né? 4 tirinhas internacionais, que são aquelas tirinhas que a gente lia no jornal, e hoje em dia ninguém mais lê jornal. Acho que, enfim, será que tem alguém ainda que lê jornal? Não sei, não tenho certeza. Mas enfim, de qualquer maneira, a galera é o seguinte, consegue encontrar essas tirinhas na internet, tal, às vezes no próprio Instagram ou no site do autor, né? Aquela coisa toda. E hoje então nós vamos falar dessas tirinhas, 4 delas que são assim muito legais, pelo menos que marcaram muito a gente, né? Eu gostava muito de começar a ler o jornal pelas tirinhas assim, e às vezes só lia tirinhas. Você tá meio de saco cheio do factual, ia lá nas tirinhas direto ali e tal. E é o seguinte, então vou começar, deixa eu começar hoje aí. A primeira tirinha aí que eu vou indicar é o Mago de Id. Ela é uma tirinha que foi criada por 2 caras, um deles chamado Brent Parker e outro chamado Johnny Hart, em 1964. E ela conta a história de um mago de um reino esquecido no meio do nada, que serve a um rei baixinho que tem mania de grandeza. Então, assim, é aquela história assim, que tem uma cara assim, muito medieval, né, cara? Os personagens são muito medievais, mas apesar disso, ela é uma tirinha que satiriza a vida moderna americana, em especial, né, o cotidiano dos americanos, né? Porque os autores são americanos, né? Então satiriza a sociedade, as relações de poder, tal, aquela coisa toda. Além do mago e do rei, essa tirinha ela tem alguns outros personagens que compõem esse universo. Você tinha o Sir Rodney, também conhecido como Coração de Galinha. Era um cavaleiro, mas era um cavaleiro assim, pero não muito corajoso, aquela coisa toda. Muito bom. Tinha a Gwen, que era uma donzela frustrada, tal, muito bonita e tal, mas frustrada e tal. E aí tem esse cara que é engraçado o nome dele. Wellington J. Forsworth Spockingdorf III. Meu Deus! Normalmente conhecido como Spook. Ele é um prisioneiro miserável e ele é coberto de cabelo de cima a baixo porque viveu nas masmorras, né? O cabelo crescendo, aquela coisa toda e tal. Você tem um cara que é o Turnkey, que é o guarda das masmorras. E o grande lance dele é o seguinte, é que ele, apesar de ser o guarda das masmorras, ele se sente preso, porque o universo dele é viver nas masmorras, né, cara? Então, tem umas críticas assim, muito interessantes, né? Tem a Blanche, que é a esposa dominadora do mago. Aí tem o bobo da corte, tem um advogado, um médico, um duque. Enfim, tem um universo e tem umas histórias muito interessantes. Tem uma que eu vou falar, se eu encontrar, inclusive eu ponho ela para ilustrar, que é muito interessante. Aparece num determinado lugar uma fonte dos desejos. Então vai o cavaleiro, né, e joga a moeda e fala assim: eu desejaria vencer todas as batalhas. Aí vem uma das donzelas que não é muito bonita, joga assim e fala assim: eu queria ser mais bonita. Aí o outro vai lá e joga outra coisa, não sei o quê. Aí no final do dia vem o rei, puxa uma gavetinha de baixo ali e fala assim: eu queria ter tido essa ideia antes. Tem umas sátiras muito legais e é muito divertida essa tirinha aí. A gente vai botar alguns links aí pra galera poder conhecer. Algumas curiosidades interessantes aqui. O nome, o Mago de Id, ele é uma brincadeira com o Mago de Oz e o termo freudiano id. A tirinha é produzida até hoje. E quem produz a tirinha hoje é um camarada chamado Manson Mastroianni, que é neto do Johnny Hart, que é um dos primeiros produtores, né? Em 2002, ela era publicada em cerca de 1000 jornais no mundo todo. Então você vê o alcance que ela tem. Eu lia essa tirinha no Jornal Globo, né? Então é uma tirinha bem legal. E aí, se você encontrar, tem muita coisa interessante, muita coisa legal, muita coisa divertida e crítica dentro dessas tirinhas aí. Manda uma pra nós aí. Então, galera, eu vou falar de um camarada que é o criador de Calvin e Haroldo, ou mais conhecido lá fora como Calvin and Hobbes, que também até tem gente que chama eles aqui dessa forma aqui no Brasil, mas é realmente mais popularizado como Calvin e Haroldo. Sim. Eu estou falando de William Boyd Watterson, ou mais conhecido como Bill Watterson. O Watterson, ele é lá de Washington, D.C., mas depois ele se mudou para Chagrin Falls, em Ohio. Ele se formou na Kenyon College,
é o que em Ciências Políticas, em 1980. Ou seja, o camarada é um camarada já que você vê que tem uma cabeça bem politizada, né? E se você parar pra ver as tirinhas do Calvin Haroldo, elas têm uma pegada, assim, bem nessa onda, por mais que sejam até infantis, né? Porque se trata de um menino que tem um bichinho de pelúcia, que é um tigre, que ele acha que o bichinho tá vivo, né, cara? Na cabeça dele o bichinho tá se mexendo, né? Tem muita pegada, cara, de crítica social, crítica política, tem muita coisa maneira ali no Calvin Haroldo e até umas paradas super filosóficas, cara. Sim. Eu conheci o Calvin Haroldo, não foram nos jornais, mas nos livros didáticos, quando eu estudei. Porque, pra quem não sabe, os livros didáticos, acho que até hoje é assim, mas assim, antigamente, especialmente os professores de História e Geografia, usavam muita charge e muita tirinha para poder dar aula, porque, né, os artistas sempre fizeram questão de colocar coisas políticas ali, e como era sempre no final do jornal que elas apareciam, vinha sempre uma pitadinha de alguma coisa assim, né? Ou às vezes que por mais fosse para distrair, também tinha coisas assim, né? E assim, a tirinha do Calvin Haroldo, ela ganhou uma coleção lindaça, porque ela tem um começo e um fim. A tirinha saiu em mais de 2.000 jornais no mundo inteiro, cara. Olha só que bizarro. Entre 18 de novembro de 85 até 31 de dezembro de 1995. E ela ganhou um Reuben Award em 1986 e 1988. Olha que foda, cara. E aqui no Brasil vocês encontram, galera, a gente tem edições de colecionador do Calvin Haroldo, mas também tem uma edição gigantesca que você acha na Amazon, que é assim, acho que é tipo, falando até, citando aqui Pod Caverna, uma edição ônibus da Sakura Card Captor, que tá até aqui em cima. Vai botar até post aí embaixo depois vocês verem, galera, mas é como se fosse meio que isso, só que do Calvin Haroldo. Então super recomendo dar uma olhada, um aluno meu tem e ele ama, ele fala que é a coisa mais linda do mundo. E aceito de presente. Bom, e aí não deixando de citar, assim, eu acho que não tem mais, mas existe um documentário chamado Dear Mr. Watterson, que é um documentário que um camarada fez. E, na verdade, o objetivo dele, primeiro, era fazer uma entrevista com o Bill Watterson. Mas ele não conseguiu. Mas ele faz assim, é muito bonito o documentário, porque o documentário é um tributo à obra dele, né, ao Calvin Haroldo e tal. E eu acho muito legal também, porque é o seguinte, o Bill Watterson é vivo até hoje, mas ele não continuou a obra e não licenciou a obra, como o Schultz, né, do Snoopy, que licenciou a obra, então tem vários continuadores, virou merchandising, virou aquela coisa toda. Os merchandising que você vê, camiseta, caneca, tal, do Calvin Haroldo, nenhum deles é oficial porque ele não licenciou. Então, assim, é uma coisa que ele fechou e, como o Heloísio disse, tem início, meio e fim. Então acabou ali e não deu continuidade. Mas é lindo, cara, é lindo. Mais uma curiosidade aí, ele pós, né, o término das historinhas do Calvin Haroldo, ele se dedicou à pintura, cara. E ele, como bem já bem disse, ele continua até hoje vivo e tal, mas ele agora é pintor, e não mais chargista, nem cartunista. Legal. E aí, Fê, manda pra nós aí sua próxima tirinha. Então, a minha próxima tirinha também era uma tirinha que eu lia, né, no jornal Globo, que chama-se, aqui no Brasil, Os Bichos, mas o nome original é Animal Crackers. E é o seguinte, né, primeiro que existe uma menção, em alguns lugares que eu pesquisei, a uma série de tirinhas com esse nome desde 1936, mas eu não consegui identificar se essas tirinhas elas são originárias ou se o Animal Crackers depois veio a se inspirar naquela anterior. Enfim, acredito que seja essa segunda versão seja mais real aí. Entre 1968 e 1994, essa tirinha foi desenhada pelo Roger Bolin. Depois foi continuado pelo Fred Wagner, que assumiu até a morte dele, do Wagner, até a sua morte em 2016, quer dizer, recentemente. E atualmente a tirinha continua sendo desenhada por um camarada chamado Mike Osborne, que é um dos caras que escrevia as histórias, e aí ele passou a desenhar as histórias também. A tirinha, ela mostra um grupo de animais, assim, numa espécie de uma savana, né, num lugar fictício chamado Freeborn. E é mais uma das tirinhas que, assim, a personalidade de cada um dos personagens ali marca muito o tipo de humor que ela tem. E, por exemplo, você tem o Lyle Lion, que é o leão, o rei da selva e tal, só que ele é um cara passivo, ele é um cara inseguro, ele não consegue ser líder, entendeu? Ele está mais interessado em filosofia, pedir pizza e preferencialmente vegetariana. Você vê o cara é um leão, velho, o cara é um leão, ele vai pedir pizza vegetariana e tal, né? Tem um Dodô, que é o último Dodô vivo e é o melhor amigo do Lyle.
e ele se recusa a acreditar que ele não consegue voar, que é uma ave que não consegue voar. E aí isso leva ele a fazer várias tentativas, ele sempre fracassa. Ele tenta voar, mas ele sempre fracassa na hora de fazer essas tentativas. É o Santos Dumont da parada aí. E aí um parênteses aqui diz que Santos Dumont se arrebentou pra caralho um monte de vezes assim, até conseguir voar. Pois é justamente isso que eu tô pensando. Tem o Eugene é um elefante, que ele é bastante arrogante, desagradável, tal e coisa, aquela coisa toda, ele tenta se impor pelo tamanho dele, mas... Pô, que zoeira, eu gosto de elefante pra caralho. Mas ele não suporta ver um ratinho, se ele vê um ratinho ele dá um ataque, entendeu? Então, eu não sei se isso é verdade, que os elefantes têm medo de rato, mas os desenhos animados ensinaram isso pra gente a vida toda, né? Você tem um gnu, que é um suposto líder do rebanho dos gnus, né? Mas ele não tem qualidade de liderança nenhuma. Ele é um cara preguiçoso, tímido. Ele não tem senso de direção, então os caras vão correndo para o lado, ele vai correndo para o outro, sabe? Então é muito interessante. Agora, por acaso, ele tem um filhote e ele é pai solteiro. Então muitas das tirinhas são da relação dele com o pai. Ele é muito atencioso com o filho. Aí tem umas questões filosóficas, umas questões interessantes ali e tal. E você tem a Lana é uma leoa super inteligente, girl power pra caralho, atraente, de mente forte, tal e coisa. O Lyle é apaixonado por ela e ela não dá bola pra ele, entendeu? Ela tá mais interessada em ler livros e tal, porque ela se amarra em ler livros e tal. Então é uma parada mega legal, assim. E nesse universo acontecem as histórias, que são muito engraçadas, são muito divertidas, e algumas são críticas, assim. E aquela coisa da tirinha que eu já falei várias vezes aqui. Um negocinho pequenininho que tem 3 quadradinhos, conta uma história ali, às vezes com uma profundidade muito grande, né, cara? Sensacional, isso é muito né? legal. E tem uma curiosidade interessante, que essa tirinha foi adaptada para uma série de desenhos animados na televisão em 1997. Então, se a gente conseguir algum trechinho, a gente vai colocar o link aqui embaixo para você poder assistir um trechinho dessa série, caso a gente consiga algum link para isso aqui no YouTube. É bem provável que aconteça, né? E vamos lá, diz aí a última das tirinhas aí pra gente fechar esse vídeo. Bom, galera, eu vou falar do Hagar, o horrível. O Hagar, eu não sei, eu vou ser honesto que eu não sei pronunciar, cara. Eu acredito que seja Hagar, né? Porque americano. É americano. É americano, sim, americano. Eu cheguei a bugar aqui. Chegou a dar uma bugada aqui. Porque se fosse viking de verdade, ele não colocaria chifre, porque os vikings não têm aquele chapéu com chifre, isso é invenção americana. É verdade, não tem aquela porra. É verdade, é verdade. Então, galera, o conhecido aqui, né, como Hagar o Horrível, ou o Terrível também. Esse camarada foi criado pelo Dick Browning, que na verdade é o apelido desse camarada, que se chama Richard Arthur. E a tirinha foi distribuída em 1900 jornais em 58 países e traduzida em 13 idiomas, cara. Olha que grande que é o Hagar, né, cara? Eu conheci o Hagar pelos livros didáticos também de escola, porque eu, quando jovem, até pegava o jornal, até falei isso no outro vídeo, né? Pegava o jornal para ler, por causa da escola, inclusive. Só que eu via muita tirinha nos livros. E também tive matérias não só de história e geografia, mas também de literatura, que a gente estudou esse tipo de coisa. E o Hagar, cara, eu lembro que ele estava achando um livro de história meu, era muito presente, a minha professora era apaixonada nele. E, inclusive, além do Hagar, né, tem vários outros personagens da família dele. E curioso isso, um fato interessante, é que eles tinham nomes diferentes. Só que depois que o filho do Richard nasceu, ele falou assim, olha mãe, é o Hagar, horrível. E aí o Richard achou aquilo tão interessante que ele começou a mudar o nome de todos os personagens e colocar todos com H. Então, se você parar pra ver, tem a H, tem a Helga, e por aí vai. Tem todos os personagens da família do H, né? Todos eles têm H no nome, cara. Achei sensacional. Enfim, galera, o H, né, é um viking, como o Fernando bem falou, só que aquele viking zoado, né, que eles colocaram os chifres nele, né, uma parada gordo. meio assim... Exato, gordão. E virou, assim, meio que uma representação bem engraçada mesmo dos vikings, né, cara? Que acabou se tornando clássica, né, nos desenhos animados e por aí vai. E assim, cara, você encontra, acho que livros, assim como eu mencionei do Calvin Hobbes, você também encontra livrinhos das tirinhas do H. E em 1988, galera, o Dick se aposentou, mas o filho dele, o Chris, que até ajudou a mudar os nomes dos personagens, né, sem querer ali, né, continuou o legado dele, e as tirinhas saem até hoje, por causa dele, né, por causa do Chris, e através dele, ele que continua as tirinhas. Inclusive saem aqui no Brasil pelos jornais da Folha de São Paulo, Globo,
Jornal do Comércio e Zero Hora. E você pode encontrar aí na internet também, cara, os livrinhos e também o Instagram. Também tá na internet, tá aí espalhado, galera. Então o H é facinho de achar, é só procurar. E também pode, se você quiser, se você ainda lê jornal, pode dar uma olhada nos jornais também. Cara, eu adoro o Adgar Horrível. Tem uma historinha que eu sempre me amarro, assim, que tem um cara que é meio assim, o vidente, né? Tá ele, o Ed Sortudo, no bar, e aí o Agar olha pro cara e fala assim, fale alguma coisa sobre o futuro. Aí o cara fala assim, no futuro as pessoas vão se comunicar à distância, vão poder voar. Aí nisso só aparece ao lado de fora do bar e o cara sendo chutado, assim, sabe? Como se tivesse falado uma grande bobagem, né, cara? É muito boa. Mal sabe ele que acertou, né? É muito boa essa tirinha, né, cara? Assim, todos os personagens também são muito bons, né, cara? Tem a filha dele que não quer ser uma donzela em perigo, sabe? E tem o filho dele que gosta de ler, que não quer ser um viking, sabe? Tem umas Sim. coisas assim, é muito legal. Ele subverte, né, Sim, muito essa coisa do sim. viking que tem que ser aquele guerreiro, né, fodão, fortão e tal. Ele subverte pra caramba essas coisas no H, né, cara? Porque como o próprio Fê falou, ele é um camarada todo relaxadão, preguiçoso, tá nem aí pra aparência dele, tá lá. E, tipo, é assim, bem zoadão, né, não é igual na série Vikings, todo mundo é muito bonito, Exatamente. E quando ele vai fazer a pilhagem, é como se ele estivesse indo fazer compras, porque a mulher dele encomenda coisas, entendeu? Traga, quando você for fazer a pilhagem, traga pra mim isso que eu tô precisando. Exatamente. É muito boa essa série, né? É muito boa essa tirinha, cara. Muito bom, cara. Bom, então, galera, é o seguinte, ó, coloca aí nos comentários se você curte essas tirinhas. Diz pra gente também alguma tirinha que você conheça, que seja muito legal. Pô, pode ser nacional, pode ser internacional. A gente também adora conhecer coisas novas aí. Indica pra gente também. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Se você já for inscrito no canal, não esqueça de dar o joinha no vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que você acha que vai curtir esse assunto aí. E a gente se vê então no próximo Pod Caverna. Valeu?